Há episódios e há episódios, meus amigos, e este é daqueles que tu precisas mesmo de ver até ao final. São duas partes muito importantes que são determinantes para o futuro das criptomoedas e algo que eu já ambicionava há muito tempo transmitir aqui e finalmente parece que está a acontecer. Trata-se nada mais, nada menos que a aceitação, a adoção plena das criptomoedas na maior economia do mundo. Isto é brutal e é muito superior a qualquer ETF de Bitcoin, a qualquer ETF de Ethereum que seja aprovado. Meus amigos, é imperdível e vocês têm mesmo que ver até ao final. Siga a intro! É verdade, desta vez com direito a intro e tudo, porque é um episódio que eu não vou conseguir fazer em 10 minutinhos. Portanto, temos que falar mesmo sobre uma série de coisas. Portanto, se não conseguires ver tudo, vê mesmo até ao final, nem que pares o episódio e vejas mais tarde. Seja bem-vindo então a esta casa, o meu nome é Alex Crypto, trago das principais novidades do mundo das criptomoedas. Também faço a ponte com o mercado tradicional também para ficares a par daquilo que está a acontecer. E também análise gráfica e de dados on-chain. Portanto, tudo aquilo que é realmente importante. E se conheces alguém que gosta deste mundo dos mercados financeiros, do mercado das criptomoedas, partilha e talvez ele queira adicionar-se a esta nossa comunidade que já tem mais de 14 mil subscritores. Por falar em comunidade, eu também tenho uma comunidade privada com mais de 400 pessoas. É verdade, são mais de 400 pessoas porque elas gostam efetivamente do conteúdo. É uma muitíssimo mais-valia. Por menos de um café por dia, tu tens acesso a uma série de ferramentas, uma série de informação que podem efetivamente fazer a diferença quando estamos neste mercado das criptomoedas que é tão rápido e tão volátil. Portanto, tens as minhas análises, tens um market scanner que consegue determinar quais são os ativos que estão no melhor ponto para tu entrares, sinais para trading de futuros e em spot, tens também salas para bots, tens obviamente as notícias, tens as gems que estão neste momento aí na berra e uma sala de gen altamente competente, tens também avaliação de tokens, análise de projetos, tens o meu indicador personalizado, tens acesso a top traders e atenção, são mesmo muito bons, dados on-chain, etc. Podes entrar numa sala ou podes entrar nas mais de 30 salas que nós lá temos. Portanto, é um ecossistema pleno e aquilo que eu encaro é como se fôssemos um shopping, ok? Há muitas lojas e a gente vai naquelas que mais gosta, pode ir a todas, mas também pode só ficar apenas numa. Portanto, é por menos de um café por dia, meus amigos, é efetivamente muito barato para o conteúdo que lá está. E quem está na comunidade premium, deixe no comentário também a sua opinião para as outras pessoas ficarem a saber, sem aqui ser bias nem nada disso, digam mesmo a vossa opinião honesta. Tens o link na descrição deste episódio ou naquela caixinha que vai aparecer no final do episódio. Bem, meus amigos, temos muito que falar e são de facto notícias excelentes. Ora bem, hoje, não sei, se calhar quando vires este episódio já temos o ETF de Ethereum aprovado, são 4h30 da tarde que eu não estou a gravar isto, acho que é por volta das 9h30 que temos novidades. Sinceramente, de tudo aquilo que eu tive a ler na preparação deste episódio, não há nada que me esteja a indicar que vai ser rejeitado. Nós estamos a falar, o que está em cima da mesa não é um adiamento, é uma rejeição ou uma aceitação, pelo menos para um dos ETFs, porque hoje termina o prazo para esse ETF. Portanto, e segundo fontes próximas da SEC, a Fox Business diz que é muito provável então que o ETF de Ethereum seja aprovado. Porque até a BlackRock, a Grayscale, a Bitwise estão todas a fazer atualizações ao nível do seu procedimento, portanto está tudo neste momento a avançar muito depressa para termos a aprovação. A SEC também inicia negociações com empresas que solicitaram ETFs spot de Ethereum, portanto se não estivessem interessados em aprovar este ETF, provavelmente também não o iriam aprovar. E reparem, Tether cunha mais de $1 bilhão em USDT, antecipando a aprovação do ETF, porque é preciso ter capital, obviamente, para as pessoas que seguramente vão também querer entrar em Ethereum, não é? Porque é obviamente uma excelente notícia. E neste momento também, só por título de curiosidade, Ethereum vale mais neste momento que a Samsung e a Mastercard. Portanto, um impacto muito grande que este ETF está aqui a trazer a Ethereum, até porque ele subiu nesta última semana, se eu não estou a enganar, cerca de 20% ou 22%, que é muitíssimo, principalmente no par Ethereum BTC, que é um dos pares mais importantes. E reparem, aqui o senhor Jake Chervinsky diz mesmo que se o ETF de spot Ethereum for aprovado, será um verdadeiro choque para todos que eu conheço em DC que estão próximos deste processo. Não significa que não vai acontecer, mas
E evidentemente que vai ser uma surpresa muito grande, porque foi num espaço de dias, tal como nós falámos num outro episódio, foi num espaço de dias que tivemos aqui uma grande volta. Agora, o que é que poderá acontecer se o ETF de Ethereum for aprovado? Se não for aprovado hoje, meus amigos, é apenas uma questão de tempo, e lá mais para a frente também vou explicar porquê, porque acho que é tremendamente lógico. Agora, vamos relembrar-nos daquilo que aconteceu quando nós tivemos a aprovação do ETF de Bitcoin, certo? O ETF Bitcoin foi aprovado a 10 de janeiro, eu lembro-me bem porque foi quando o meu irmão fez anos. Portanto, foi aqui nesta vela aqui verde que vocês estão a ver aqui. Nós tivemos, nos dias seguintes, uma queda de 17%. 17%, ou seja, depois o tal fenómeno buy the rumor, sell the news, ok? Mas atenção, há aqui uma nuance que eu acho que pode ser importante, porque nós soubemos que a BlackRock tinha posto o ETF, digamos assim, o pedido de ETF quando nós estávamos mais ou menos com os 26 mil dólares, que eu lembro perfeitamente que eu fiz uma compra grande nesse dia quando soube da BlackRock ia entrar com o pedido de ETF. E todas estas semanas nós tivemos, posterior a esse anúncio da BlackRock, houve sempre a probabilidade significativa da aprovação do ETF e foi em ascensão, ok? Foi em ascensão. Portanto, houve muito tempo para criar expectativa no mercado e por causa disso, e muitos traders posicionaram-se também para o fenómeno buy the rumor, sell the news. O que, ao contrário do que está a acontecer com o Ethereum, porque não houve efetivamente muito tempo, isto tem praticamente 2, 3 dias, se eu não estou enganado, é que nós tivemos esta inversão plena das probabilidades da aprovação do ETF. E se o preço não subir muito, ok, poderá de facto levar a que a queda não seja tão expressiva como foi com Bitcoin. Reparem, desde que nós tivemos a notícia que a BlackRock iria fazer o pedido, Bitcoin passou dos 26 mil até a aprovação aos 47 mil. São cerca de 21 mil dólares que aqui estão em cima da mesa. Ethereum não, Ethereum subiu, deixa-me ver agora, também não quero estar a falar de cor. Ethereum subiu cerca de 30 mil a 38 mil, cerca de 8 mil dólares, 8 mil dólares, cerca de 800 dólares, de 3 mil a 3.800, peço desculpa, exatamente, são 800 dólares, que não é efetivamente muito. Podemos ter de facto um sell the news, mas pode não ser tão agressivo devido a que não houve tempo para alimentar e para aumentar a especulação e aumentar o leverage, essas coisas todas que acontecem durante muitos dias, como aconteceu com Bitcoin. Há outro aspecto também que é negativo e nós precisamos ter aqui em cima da mesa, que pode levar de facto a uma queda do preço de Ethereum nos próximos tempos, ou quando nós tivermos essa aprovação por parte do ETF, que está relacionado exatamente com isto. Agora mexi nisto, não sei porquê. Que é o ETF a Grayscale, que tem o seu fundo denominado Ethereum Trust, que tem estado em saldos, digamos assim, desde junho, mais ou menos, de 2021, ok? Chegou a valer menos 60%, reparem, menos 60% ao preço de Ethereum naquela altura. Portanto, obviamente, todas estas pessoas compraram, tal como aconteceu com o Bitcoin, poderão querer vender agora no mercado para ganhar, para fazerem lucro. Portanto, já aconteceu isso com Bitcoin, pode acontecer também com Ethereum. Quanto dinheiro é que neste momento está neste fundo da Grayscale? São cerca de 10 bilhões de dólares neste momento, equivalente a não sei quantas Ethereum, mas são cerca de 10 bilhões de dólares, o que ainda é bastante dinheiro. Portanto, isto são de facto aspectos negativos que podem afetar o preço de Ethereum, não só o buy the rumor, sell the news, mas também este Grayscale Trust que aqui está e que vocês podem ver que as pessoas compraram de facto com com preço muito mais baixo, ok? Porém, há evidentemente fatores de interesse que estão relacionados, por exemplo, com o ativo em si, ou seja, Ethereum pode ser apelativo pelo facto de ser deflacionário ou estar basicamente deflacionário desde o merge. Vocês podem dizer assim, ok, mas não vai poder ser, o staking, por exemplo, que seria uma mais-valia seguramente para os investidores, não vai ser possível, ok? Verdade. Isso também vai colocar, obviamente, em pé de igualdade com o Bitcoin. Mas o facto de ser um ativo com uma inflação menor que o Bitcoin pode, de facto, trazer algum interesse para este tipo de investidores que preferem um ativo com uma inflação menor. Outro aspecto que pode levar alguns investidores a entrar em Ethereum está relacionado com uma ideologia, digamos assim, ou com uma narrativa, que é a narrativa verde, ok? Desde o Proof of Stake, Ethereum claramente tornou-se residual a nível de emissões carbónicas. Como vocês podem ver aqui pelo gráfico, houve uma queda vertical, ok? Parece uma shitcoin que foi a zero, mas isto estamos a falar no consumo energético de Ethereum. E isto pode, de facto, ser uma mais-valia
para entidades que queiram, por exemplo, cumprir determinados requisitos ao nível de emissão de carbono e essas coisas todas mais. Portanto, tem esta narrativa apelativa verde que também tem que estar aqui em cima da mesa. E aqui pelo gráfico nós podemos ver que de facto a Ethereum subiu no par BTC 23%, foi muitíssimo, está neste momento numa resistência e é por causa disso que ela também está a parar. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, mas sinceramente tudo o que seja uma retração até 0.0517, para mim sinceramente vai ser bastante bullish, uma retração perfeitamente normal. Se tivermos a aprovação podemos ter o breakout, não sei, vamos ver. Agora, uma coisa é certa, se for rejeitado hoje, isto aqui provavelmente vai levar um grande tombo. Mesmo que seja momentâneo, mais uma vez eu repito aquilo que disse no início, o ETF de Ethereum vai ser aprovado, para mim é um dado adquirido, pode não ser já, mas eu acho que vai ser já, mas se não for, é lá mais para a frente, já vamos falar um bocadinho também sobre isso. Preço de Ethereum, obviamente agora estão a surgir aqui várias especulações, é normal, o preço de Ethereum pode subir 60% após a aprovação dos ETFs, já ouvi falar em valores de $10.000 e tudo mais. Está a ter um efeito de contágio, por exemplo, em Hong Kong, os ETFs de Ethereum estão neste momento a subir 18% em expectativa à aprovação dos Estados Unidos, mas e também está a ter um efeito de contágio ao nível dos próprios ETFs de Bitcoin. Reparem, começou a subir, desde que tivemos aqui estas notícias aqui de Ethereum, reparem, nos últimos dias os ETFs de Bitcoin também começaram a subir, porque obviamente estão um bocadinho de mãos dadas, certo? Se Ethereum subir de uma forma muito expressiva, eu acredito que Bitcoin também vai acompanhar isso. Meus amigos, como eu disse, isto já pode estar aprovado ou não, mas sinceramente vai ser muito importante para Ethereum, porque haverá seguramente capital a entrar neste ETF. A médio e longo prazo, obviamente, que será bullish, tal como foi com Bitcoin, e evidentemente que é bom. Não afasta, obviamente, os problemas de escalabilidade, os problemas das taxas elevadas, e como é que isso vai comparar com Solana, não sei, mas é um aspecto que nós também precisamos ter aqui em consideração, que Ethereum precisa também de evoluir. Agora, ao nível do sentimento de mercado, ao nível de dados on-chain, também temos que esta tendência ascendente no índice Taker Buy Sell indica uma mudança potencial na dinâmica do mercado, e se o índice continuar a subir, poderá sinalizar uma redução na pressão agressiva de venda que temos sentido nos últimos tempos, que de facto foi efetivamente muito grande. Agora, o que é que se está a falar ao nível de possível ETF? Já se começa a falar no próximo, certo? E que tal como eu tinha dito no outro episódio, Solana. Solana está claramente aqui nas notícias, em destaque, a dizer que será o próximo passo do próximo ETF a ser pedido ou aprovado por parte dos Estados Unidos. E vamos ouvir aqui este bocadinho que foi falado aqui ao nível aqui neste programa da CNBC, que eu acho que é também importante. The SEC is starting to amend these S1s. So I don't know if the Ethereum ETF gets approved today, next week or the week after. It will get approved at some point in time. But also the trade now is who's next, right? Exactly. Who is next? Because and I was talking about yesterday. Now it's almost time for truly my ETF, my blended ETF of which which crypto asset it is. And so who is next though? I mean, I think you've got to think about Solana as probably the next one, right? I mean, Bitcoin, Ethereum, and Solana are probably the big three for this cycle. But I'll give you even a stranger, or maybe not stranger, but maybe an unintuitive way to think about it, Robinhood and Coinbase. Because now we have some clarity about what a security is and what isn't. And they'll be able to list a lot more crypto, which means a lot more trading for them. So I think they're the biggest beneficiaries from the change that's gone on. Ou seja, Solana, mas isto não, o que ele acabou de falar de Coinbase e do Robinhood também não deixa de ser importante. Por exemplo, já ouvi uma teoria que aqueles, neste momento, como por exemplo a Coinbase tem, que permite operações em futuros, como a Bitcoin Cash, como o Litecoin, como o Dogecoin, que poderão ser as próximas, digamos assim, candidatas a termos um ETF, exatamente por já termos futuros adotados na Coinbase. Não sei, é uma teoria, haverá muitas, toda a gente neste momento está à procura qual é que vai ser o próximo ETF e venham apostas, escrevam nos comentários aquilo que vocês também acham. Também temos agora que falar sobre os ETPs de Bitcoin e Ethereum que estreiam em Bolsa de Valores de Londres, portanto também uma belíssima notícia e foi aprovado pela FSA, e também dizer que estes ETPs já estão disponíveis para investidores de varejo, quer na Austrália, Brasil, Canadá, Hong Kong e Estados Unidos, porém no Reino Unido é apenas para investidores profissionais, ou seja, mais exposição, seja mais direto ou indireto, a exposição a Bitcoin e a Ethereum também, quanto mais destas pontes forem criadas, obviamente que é melhor para o mercado, ok? Bem, e agora vamos falar sobre aquilo que eu acho
que é de facto a grande notícia desta semana, mais importante, ou seja, a grande notícia se calhar será a Ethereum para a maioria das pessoas, mas para mim, a título pessoal, eu acho que isto é ainda mais importante, porque nós estamos a falar da maior economia do mundo, portanto muito dinheiro, e nós tivemos durante anos, ok, um problema de aceitação das criptomoedas nos Estados Unidos. Os últimos 1 ano, 2 anos, os últimos meses foram tremendamente agressivos, foi uma luta muito aguerrida por parte do SEC. E ontem pode ter sido o dia em que simplesmente se tirou o tapete à SEC e que ela se afastou de uma forma muito determinante e significativa por parte desta oposição às criptomoedas. Portanto, vamos ouvir um pouco deste excerto que aqui está desta reportagem aqui da CNBC e depois já vou falar um bocadinho. The bill has passed in the House of Representatives despite opposition from the SEC chairman Gary Gensler. Joining us right now is Congressman Patrick McHenry. He's the chairman of the Financial Services Committee, and thank you very much for being here, Chairman McHenry. Let's talk about this bill. The big deal on this is it finally would settle who is going to be the regulator over cryptocurrency. A lot of other things in the bill as well, but that is what's kind of kicking up some of the dust and some of the Democratic opposition. You did get a lot of Democrats to vote for this bill, but on the opposite side, you've got President Biden issuing a policy statement saying they're not in favor of this, not necessarily going to veto it. The SEC chairman opposed to it, and some other Democrats as well who say that the CFTC is not going to be up to snuff and ready to actually do all of the authoritative work it would take. Where do things stand right now? What happened? Well, this should serve as a wake-up call. We had 2/3 of the House of Representatives vote in favor of clarity for crypto. It creates a legal framework giving the SEC a proper role and the CFTC a proper role, rather than the conflicting set of regulatory actions that those two agencies have taken over the last 10 years. Congress settles it. And settles the dispute. It settles what is a digital asset, gives a legal framework for trading and the purchase of those assets, and I think that's an important thing. This was a vote that included 71 Democrats across the ideological spectrum. That should be the wake-up call to the Senate. That should be the wake-up call to the administration, and in sound policy. So that's the message today, and the outcome of that vote yesterday is that the Senate needs to take action so we have legal clarity and so we can catch up to the rest of the world and be competitive in the world of digital assets. Portanto, ontem aconteceu algo tremendamente importante. A Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que se chama FIT 21, parece uma coisa de desporto, com um apoio bipartidário, ou seja, não foi só republicanos, não foi só democratas, que obviamente os democratas eram contra as cripto, como nós sabemos. Neste momento já houve uma parceria, digamos assim, entre ambos e foram 71 os democratas que votaram a favor. E o que é que esta lei, porque é que é tão importante? Porque durante os últimos anos nós não tínhamos uma regulamentação americana, ou seja, não havia uma moldura, regulatória para as criptomoedas. Era uma coisa. E aquilo que nós andávamos a assistir era pelas principais entidades, as duas entidades regulatórias americanas, como a SEC e a CFTC, aquilo que elas faziam simplesmente era regular por imposição, com castigo, não sei o quê, isto vai ser assim, vocês agora temos que ir para o tribunal, vocês têm que fazer isto, agora não podes fazer isto, e as pessoas depois perguntavam, mas qual é a lei? O que é que nós temos que fazer? Eles simplesmente não respondiam, não respondiam e era por castigo, eles faziam uma regulamentação por castigo e assim não pode ser. Portanto, esta lei veio finalmente trazer esta clareza, que é tremendamente importante, esta clareza regulatória, que é um ativo digital, por exemplo, uma coisa tão simples quanto isso, E aquilo que nós podemos ver é que nos próximos dias vamos ter, obviamente, uma decisão muito importante. O próprio presidente americano vai votar a favor ou vai votar contra esta lei FIT 21. No entanto, a administração disse no dia 22 de maio que se opunha à aprovação de um projeto de lei, mas não disse que iria votá-lo. Ou seja, a Casa Branca diz que é um bocado contra relativamente a esta lei. Porém, não está a ser dito pelo presidente americano que ele vai votar contra. E isto está relacionado, meus amigos, claramente com a imagem que as criptomoedas neste momento têm nos Estados Unidos e a importância que elas têm nestas eleições. Vamos recordar o que aconteceu.
Nós tivemos o candidato Trump a dizer que vai aceitar criptomoedas e neste momento já aceitou criptomoedas. E a partir desse momento conquistou uma série de pessoas que gostam obviamente de criptomoedas e estão a votar com esse intuito. Vocês podem dizer, mas não é só por causa disso. Claro que não, mas é um dos motivos pelo qual as pessoas também decidam. Quando estão na dúvida, provavelmente ajuda-as a decidir. A partir desse momento, reparem bem na coincidência do que está a acontecer. Esta lei é aprovada do FIT 21 com aprovação dos democratas e na mesma semana, reparem bem na coincidência, na mesma semana nós tivemos uma inversão completa relativamente ao ETF de Ethereum. Toda a gente dizia que ele ia ser rejeitado, mas quando surge a votação para esta lei e se calhar o Gary Gensler apercebe-se que esta lei vai passar, ele não tem outro remédio do que não aprovar o ETF de Ethereum. Porque reparem, se não aprovar o ETF de Ethereum, a partir do momento que esta lei diz que Ethereum é uma commodity, e esta lei vai dizer isso, que Ethereum é uma commodity, ele não tem argumento. Ele não tem argumento legal para dizer que Ethereum é uma security e então vetar, ok? E não aprovar este ETF. Portanto, isto obviamente que ia cair rapidamente em tribunal. E isto foi tirar claramente o tapete a Gary Gensler e a SEC. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Obviamente que Biden pode vetar este FIT 21. A Câmara e o Senado também poderão derrotá-lo, aprovando em ambas as câmaras com pelo menos uma maioria de 2/3. Ou seja, ainda pode voltar então à Câmara e ao Senado e o Joe Biden ser, obviamente, derrotado nesta decisão. O CEO da Coinbase já veio, obviamente, congratular-se, digamos assim. É uma vitória histórica, uma vitória total, uma vitória para as regras criptográficas americanas. O FIT 21 entrega em grande parte o controle da criptografia à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a CFTC. Ok, lembrem-se que andou aqui uma disputa muito grande entre a SEC e a CFTC a ver quem é que ia controlar a regulação das criptomoedas, e esta lei leva que de facto seja a CFTC a ficar praticamente com a totalidade, digamos assim, do controle dos criptoativos. Portanto, esta indústria, e estamos a falar porquê? Porque a CFTC vai ficar com a parte de criptoativos descentralizados, enquanto a SEC vai ficar com a parte centralizada. Mas esta lei, o que é mais curioso, é que esta lei diz, basicamente tem uma série de procedimentos para depois catalogar os criptoativos, e por esta lei, este 2021, 70%, reparem, 70% vão ser considerados commodities. E o chairman que acabámos de ouvir há bocado já disse que Ethereum é claramente uma commodity, Bitcoin obviamente que é uma commodity, mas depois temos todas as outras, como Solana e todas as outras que também vão ser consideradas commodities. Portanto, isto é determinante. Isto basicamente, a SEC não vai fazer quase nada, ok? Não vai mandar quase nada. Eles estão irritadíssimos, não tenho a mínima dúvida. E isto, meus amigos, é político, porque não só os pesos pesados, obviamente, da BlackRock e todos os outros, devem ter telefonado aos amiguinhos para Gary Gensler aprovar o ETF de Ethereum, porque obviamente estão interessados nisso, mas também é político ao nível da agregação de votos, e os democratas claramente fizeram uma aceitação aqui das criptoativas. Aliás, aqui dito pelo Sr. Adam Comrade, ele diz muitíssimo bem, isto não se trata apenas de um ETF ou de uma votação, ok? Isto é uma mudança total nas mensagens e na estratégia americana. Não posso começar a dizer o quão importante isto é. Embora Warren possa continuar a lutar, Elizabeth Warren, a Casa Branca acaba de dar a outros democratas um passe para apoiar agora a inovação em criptografia e blockchain e recuou no bloqueio através da autoridade. Talvez a guerra não tenha terminado completamente, mas tal como a Batalha de Saratoga na Guerra Revolucionária, isto assinala o início do fim. É uma grande vitória, uma mudança de aliança e os inimigos sem apoio ou reabastecimento. Após décadas de indecisão, confusão e efeitos assustadores, as blockchains na América finalmente estarão abertas para os negócios, portanto é uma liberdade total neste momento que os americanos vão ter para adotar criptoativos. Estamos a falar da maior economia do mundo. Portanto, isto agora vai para o Senado, vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas acredito seguramente que vai passar também no Senado. Isto também porque é que é tão importante. Não só temos ETFs de Bitcoin, temos ETF de Ethereum que vai ser aprovado, temos então uma adoção plena americana, mas no momento em que nós estamos provavelmente num fundo de um ciclo de liquidez, como vocês podem ver aqui por este gráfico do TED. Reparem bem, este ciclo de 65 meses que já atingiu o seu fundo está neste momento a inverter-se para cima. Eu já vos tinha também falado no Money Supply, o Money 2, em que está claramente a mostrar uma certa tendência de alta, apesar de ainda estar um pouco em lateralização. E os fantasmas que aqui temos, evidentemente temos a situação macroeconómica que poderá não estar tão vantajosa, mas
são estruturas que neste momento foram criadas para o mundo das criptomoedas como nós nunca tivemos. Por exemplo, aqui está o Money 2, exatamente estava aqui a falar. Há aqui muito espaço, como vocês podem ver, para começar a subir e saímos do vermelho e entramos no verde. Portanto, meus amigos, é muito, muito importante o que aconteceu esta semana e espero que vocês deem o devido valor a isto que acabou de acontecer. E já agora, por falar em dar valor, já agora carrega no gosto, porque é a forma que tens de agradecer este resumo que aqui fiz sobre este episódio. Não vou deixar de passar duas notícias que também acho que são importantes. A justiça americana diz que a proibição da Binance foi ilegal e decide pela libertação da plataforma. Estamos a falar do Tribunal da Flórida, que diz então que foi ilegal bloquear as operações da Binance, e o que não deixa de ser irónico, porque se calhar se isto não tivesse acontecido, o CZ ainda estaria na Binance. Pronto, mas não deixa de ser uma vitória para a Binance, mais uma vez também uma vitória para o setor das criptomoedas, ok? Por fim, terminar, porque nós estamos aqui na zona aqui também europeia e também é importante nós sabermos o que é que está a acontecer no resto do mundo. A OCDE acelera para 0,4% no primeiro trimestre do seu PIB, evidentemente que é positivo. Aos pouquinhos vamos saindo de um crescimento negativo para um crescimento positivo, nem que seja de uma forma alargada como a OCDE. Meus amigos, eu espero que tenhas gostado deste episódio, foi fantástico, acho que é uma excelente notícia para nós. Vamos lá ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, cá estarei para vos pôr a par. Beijinhos, abraços e até uma próxima.